Na indústria, quais as diferenças entre o projetista, que é o desenhista com PDP, e um designer gráfico? Aqui eu tenho umas dicas e este vídeo será apenas áudio. Desenhista e designer é a mesma palavra. É aquele profissional do desenho, aquele que se comunica por signos gráficos. Mas, na prática, eles acabam tendo nichos de trabalho diferentes dentro da indústria. Em minha assinatura, onde eu trabalho, eu me subscrevo como CAD Designer, definindo assim, de modo internacional, que sou projetista e que trabalho com peças técnicas. Mas, se eu colocar apenas designer sem o CAD, as pessoas podem me confundir com aquele profissional que trabalha no estúdio de criação, o que não é o caso. Todo profissional envolvido no projeto, tá? E projeto eu estou falando em sentido largo, tem uma ação de praxe, certo? Que é comunicação. Isso é até uma definição lá do PMBOK, tá? Que é a principal obra de gerenciamento de projeto. Gerenciamento de projeto e ofício de projetista, tal como desenhista, são funções diferentes. Tá? O gerente de projeto ele vai ter uma relação mais ampla e mais gerencial. Tá? Ele está um cargo acima do desenhista projetista, né? No projetista no sentido tratado nesse canal. Bem, mas tem essa questão da comunicação. Tá? Todos os envolvidos em projeto têm esse compromisso com a comunicação. O desenhista, como um todo, tá? Ele tem a função de comunicar algo através de sinais. O projetista, que é o desenhista com conhecimento de PDP, o processo de desenvolvimento de produto, tá? Vou usar só PDP a partir de agora, é o profissional que comunica em seus desenhos a fabricabilidade de objetos sólidos, tá? Ou seja, aquilo que será fabricado, mensurado por setor de qualidades e montado pela manufatura. Todo entendimento de comunicação, tá? Isso tratando de modo geral, é de responsabilidade do emissor. Tá? Isso vale para qualquer meio, inclusive os e-mails. Né? Então, nós devemos usar, tá, uma linguagem que seja clara e completa dentro das normas internacionais de desenho técnico. Certo? Essa é a responsabilidade do projetista. Não pode haver variação de interpretação. Tá? Os ruídos típicos de sistemas de comunicação não são bem-vindos. Tá? E eles têm que ser o máximo possível minimizados. O projetista ele faz o desenho técnico contando que o receptor sabe decifrar diedros, projeções ortogonais, cotas lineares, cotas angulares, tolerâncias, acabamentos e etc. Tá? Que são coisas que faz parte, né, da interpretação do desenho técnico de modo internacional. O traçado do desenho técnico ele é caracterizado pela exatidão e pela precisão das pontas de lapiseiras e canetas nanquim. Hoje, evidentemente, são ferramentas substituídas pelo CAD, tá? Ou aquele software que auxilia no desenho, né? Computer Aided Design, ou desenho auxiliado por computador. A interpretação comum do desenho técnico muitas vezes não é considerada como arte, tá? Devido à sua impassibilidade e utilidade. Porém, o desenho técnico é arte sim, tá? E arte no sentido de raiz, tá? na raiz da palavra. Arte por si só significa técnica, tá? E nasce da necessidade de produzir coisas, tal como casa e máquina. Tá? No passado era muito comum, né, a arquitetura e as máquinas de guerra. Agora, de fato, tá, quando uma pessoa comum ela está diante de um desenho técnico, muitas vezes o desenho técnico acaba comunicando alguns valores, tal como exatidão, precisão, ordem, clareza, limpeza,
tá? Assim como pode ser interpretado como um desenho frio, um desenho mecânico, e muitos olham o desenho técnico como se fosse uma espécie de matemática desenhada, tá? O que causa uma certa aversão em alguns tipos de pessoas, especialmente aquelas que são meio que traumatizadas com matemática. Inclusive, isso aí é um problema sério de muitas pessoas que acabam tendo um problema, né? Ficam traumatizadas com matemática e não conseguem nem olhar a beleza que ela tem, né? A questão da razão, a questão das equações. É uma coisa bem bonita de se apreciar. Bem, quem é traumatizado com matemática acaba não tendo atração pela estética do desenho técnico. Bem, de fato, há uma tendência do projetista ao utilitarismo, ao funcionalismo e há uma tendência ao inumano, certo? O que deixa o desenhista técnico, né, propenso a uma certa rudeza e a modos agrestes, tá? Mas isso é uma tendência, certo? É uma coisa que não é obrigatória. Então, por exemplo, se um veículo, tá, se um carro ele fosse elaborado somente por técnicos, tá, certamente nós teríamos algumas variações de Fusca, Lada e o Fiat Uno, tá, devido à facilidade de fabricação, uma vez que eles só trabalham com linhas retas e são fáceis de serem usinados, tá, mais fáceis que os designs contemporâneos, né, que tem muito mais curvas. Bem, agora tratando do designer gráfico, tá, dentro do PDP, ele vai ser o profissional que comunica em seus desenhos a aparência e os valores que a empresa deseja transmitir a seus clientes. Na verdade, o valor vem do cliente. Tá? Então, é como que o cliente vai interpretar, né, os valores da empresa. Então, a empresa ela produz o design baseado nos valores de uma determinada sociedade e muitas vezes determinada moda, certo? Determinado tempo. Eles estão preocupados em vender, certo? Então eles vão ter essa característica da aparência que transmite um valor para o cliente. O designer gráfico ele é responsável, tá, não mais pelo sólido que é fabricado, igual o projetista, mas ele é responsável pela superfície de aparência, tá, ou aquilo que reflete luz. Melhor dizendo, aquilo que chega aos olhos do cliente. Certo? Existem até algumas análises de qual ângulo que um produto é melhor visualizado. E eles trabalham na superfície olhando neste ângulo. Certo? Se não me engano, a Fiat fez uma análise nesses últimos carros dela. Acho que inclui o Toro e algum outro aí, se não me engano, da Jeep. Tá? Eles olham, se não me engano, 3/4 de um carro e elaboram a superfície, dando prioridade a esta vista, né? Vista 3/4 é uma espécie de vista em perspectiva cônica, certo? Oblíqua. Bem, eu não sei dar muitos detalhes sobre isso, mas ouvi dizer que a Fiat tem essa técnica para fazer o design dela. Muitas vezes também o designer gráfico ele também se dedica, tá, aos sons que o produto gera, tá, à textura que o material tem, tá, e coisas do tipo, certo? Que está ligado com a percepção do cliente. Em termo mais preciso, tá, ele não é só apenas comunicação com os sentidos do cliente, mas o que de fato o designer gráfico em produto comunica é a semântica do produto, certo? A semântica do produto é o termo-chave. Essa é a interpretação quase que inata do cliente por uma ideia expressa através de formatos e proporções de produto. O designer gráfico ele é responsável também, não só com a interface dos sentidos, tá? Mas também com a interface do cliente induzido às funcionalidades do produto, certo? É uma linguagem não verbal que dá aquela sensação, tá? Uma sensação para os leigos em design de algo inexplicável. Ele tem a ideia de que ele entrou no carro, ele já sabe como as coisas funcionam, certo? De tal modo está distribuído os botões, o modo de visualizar os painéis, ou os modos de visualizar um controle, certo? Então o designer gráfico tem essa meta, né, de colocar no produto uma certa intuição, certo? Um certo contato muito indutivo, certo? Que o cliente tem sobre o produto. Nesse tipo de desenho,
tá? Temos mais a ação de subjetividade, certo? Que é a interpretação do cliente. Então, a chance de se gerar ruído no designer gráfico é muito maior que no do design técnico, tá? Uma vez que o design técnico ele tem uma linguagem padrão universal, né, de interpretação de desenho, certo? Basta ter algumas características do desenho, né, o desenho técnico, né, e tem que estar no title block, né, no bloco de título da folha, para qualquer pessoa no mundo, né, que seja iniciada, né, na leitura de desenho técnico, né, para ter uma boa interpretação do que está sendo desenhado. Já no design gráfico, já é um tanto mais subjetiva, tá, a interface. Bem, por ideia quase inata, tá, a gente pode entender, por exemplo, a ideia de feliz, triste, raiva, dúvida, certo? Que são coisas que de fato é tão primário na nossa existência, né, na existência humana, que dá a impressão de ser algo inato, que a gente já nasce sabendo. O valor que sempre é salvo em qualquer produto é o valor da funcionalidade. Mas nós temos alguns outros valores que também são transmitidos, como por exemplo, produtos, né, robusto, veloz, estético, funcional, desfuncional. Tá? Evidentemente que no disfuncional nós temos algumas piadas artísticas, certo? Que de fato não pode gerar um produto desfuncional. Conservador, inovador. Tá? O inovador às vezes tem alguns títulos colaterais, como por exemplo enjoativo. Tá? Às vezes o produto é tão inovador nas suas curvas, nas suas linhas, que a princípio ele dá um bom impacto, mas com o passar do tempo ele fica enjoativo, né? O cliente fica enjoado de olhar aquela peça todos os dias, certo? Então tem alguns produtos que dão a ideia de tristeza, principalmente carro, né? Alguns carros têm a cara triste, né? É um tipo de análise que se faz. Feliz, alguns produtos dão a ideia de infantil, principalmente por causa das curvas arredondadas, certo? Existem alguns livros que tratam, né, principalmente desenho animado, tá? Eles desenham com poucas pontas e muita forma arredondada, certo? Que dá um aspecto infantil. Existem alguns produtos que comunicam luxo, outros coisas mais banais, coisas mais comuns. Alguns comunicam extravagância, outros comunicam algo discreto, alguns comunicam o esportivo, alguns o espaçoso, alguns o leve, alguns o pesado, durável, frágil, rústico, sofisticado, etc. Tá? São comunicações que o designer gráfico ele tem essa habilidade, tá, de comunicar através dos seus das suas superfícies, tá, do seu design. Eu tenho aqui uma obra, tá? É uma obra sobre design automotivo, escrito por um designer Fernando Morita, publicado pela editora Senai, na qual ele faz uma análise do Gol, do Volkswagen Gol, modelo 2012. Tá? Na página 68, nós vamos ter uma análise, tá, do Gol, né, usando uma linguagem própria de estúdio, tá? Ele trabalha em estúdio. Ele desenvolveu um protótipo chamado Amoritz, tá? Amoritz GT, tá? E a obra é publicada, como mencionado, pela editora Senai. Então aqui ele faz uma análise do Gol, tá, em 4 títulos, analisando a proporção do Gol, as linhas do Gol, a superfície do Gol e o gráfico do Gol, do seguinte modo, abre aspas, proporção, hatchback, 2 volumes, coluna C mais vertical, dando ênfase ao package, tema bem neutro, feito para durar mais, porém dinâmico na medida. Este carro tem bastante inspiração da primeira geração, ainda mais enfatizada com este facelift, linguagem atual da marca. Linha. Repare que nesta geração, linha e highlight trabalham muito bem juntas. Linhas longas dão a volta no carro. Linha de caráter com negativo, enfatizando-a ainda mais. Superfície.
Sutileza e milímetros nos lugares certos. Aqui, o uso dos highlights é explorado com o intuito de deixar a atenção mais voltada para a escultura e atrair os olhos para os lugares certos. O highlight inferior serve para atrair o olhar para baixo, deixando-o mais baixo e sólido, além de ser bem horizontal, o que na vista lateral enfatiza a velocidade. Gráfico. Simples, geométrico, atemporais. Totalmente inspirado na primeira geração, porém com muito mais tridimensionalidade. ênfase nos gráficos internos de faróis e lanternas, com linhas simples externas. Tá? Essa aqui é a descrição de um profissional da área de design sobre o modelo Volkswagen Gol 2012. Bem, fecha aspas, né? Neste ofício, tá, de design gráfico, até o tipo de letra conta, certo? Há vastos estudos de tipografia, né, usado para escrever no produto. Então, por exemplo, imagine que você veja uma escrita do tipo Time News Roman no rótulo da Coca-Cola. Tá? Ia ficar uma coisa bem estranha. Certo? A Coca-Cola é bem emblemática quanto a isso. Tá? Ela tem a tipografia própria das embalagens dela e ela é conhecida pela escrita. Certo? Tanto que Coca-Cola é até considerado um estilo de vida, né? É mais que uma bebida, certo? É uma mentalidade, certo? Geralmente o designer gráfico trabalha em uma área chamada estúdio. E podemos falar de carros, aviões, interiores, embalagens, rótulos, sinalizações de pessoas jurídicas, etc. A indústria do entretenimento também usa bastante o talento do designer gráfico. O estúdio, ele costuma ser um prédio de acesso restrito e que guarda os maiores segredos da companhia em termos de aparência. Isso é protegido da concorrência a todo custo. Eles se comunicam direto com a estratégia e identidade da empresa. E é realmente o suprassumo em questão de desenho. Pois nesse local temos o pessoal de desenho artístico manual, nós temos o pessoal de Photoshop, nós temos o pessoal que modela em Clay. Tá? Clay é uma espécie de argila com algumas características especiais para modelagem de estúdio. Nós temos o pessoal de alisamento de superfície classe A em softwares como o Ice and Surf, que é da Dassault, né? A Dassault comprou o Ice and Surf, e o Alias da Autodesk, tá? Além de outros softwares também que eles usam lá dentro. Eu tenho no meu canal, tá? Para quem quiser dar uma assistida lá, um vídeo sobre continuidade de superfície. Tá? Continuidade de superfície é um tema bem analisado pelos alisadores de superfície classe A. Tá? É um ponto que o estúdio, tá, valoriza bastante porque tem muito a ver com o modo que a superfície reflete luz. Na indústria, o nicho de designer gráfico é bastante concorrido. Tá? Primeiro que é um tipo de profissão muito bem paga e com profissionais que amam o que fazem. Tá? É difícil alguém entrar lá por acaso ou por ser obrigado. Para entrar nesse nicho, tá, geralmente a pessoa tem uma boa fama na área e tem um networking, ou seja, uma rede de amigos, né, que ajudam ele a entrar na área. É uma área que normalmente tem uma espiritualidade um tanto vaidosa e com modos bastante afetados. Tá? Enquanto o projetista tem a tendência de ser mais rude, tá? O indivíduo que trabalha com designer gráfico ele tende a ser um pouco mais afetado. Mais ou menos como aquela espiritualidade da indústria da moda, certo? Mas não é regra geral, tá? Pode ser que pessoas conservadoras e que não tenham esses vícios trabalhem lá normalmente, tá? Esse tipo de coisa não influencia em nada a criatividade. Inclusive essa ideia de que o indivíduo criativo, tá, é aquele fulano excêntrico e que se veste de modo esquisito e que fala de modo esquisito e que se porta de modo estranho. Isso aí é coisa da escola romântica, tá? Isso aí pode ser facilmente superado com inteligência e imaginação regrada. Não é necessário que o indivíduo seja afetado. Bem, então é isso. Em resumo, na indústria você tem o designer gráfico, que é aquele responsável por criar as aparências desejadas pela empresa em produto e que será vendável. Já o projetista,
tá? Ele costuma estar hierarquicamente um pouco abaixo do designer gráfico, pois ele vai receber essa superfície, né, que é uma superfície mais voltada à ideia, e o projetista ele vai ficar responsável por concretizá-la, tá? Ele vai transformá-lo, então vai transformar a superfície em produto fabricável. Vai dar espessura, vai dar estrutura, vai dar suporte, certo? Vai deixar ela resistente e também vai dar as normas de fabricação, tá? Que não pode ser uma coisa, por exemplo, com contra-saídas, né? Porque as contra-saídas não saem das ferramentas. Ou coisas básicas, né, e elementares, até algumas coisas que só o pessoal de fabricação consegue perceber bem. Bem, estou aqui falando, evidentemente, de produtos, tá? No caso de ferramentais, ou dos projetistas de ferramentais, tá? Eles não vão trabalhar com estúdio, tá? Não vai ter um estúdio para trabalhar com ferramentas. Geralmente o pessoal de ferramental ele vai pegar o produto do projetista, tá? Do projetista que faz o produto, certo? Então você tem um nível hierárquico que é o designer gráfico, o projetista que transforma o designer gráfico em peça real. Depois você vai ter os demais designers, né, que são chamados Tier 2, Tier 3, né, que são aqueles que vão produzir a ferramenta, tá, pegando a peça do projetista da indústria, certo, que fez o produto. Bem, então é isso que eu tinha para passar nesse vídeo. Tá? Espero que vocês tenham gostado, que seja um conhecimento útil, tá? E que vocês façam um bom proveito. Bem, desejo bom trabalho a todos, bons estudos a todos. Me despeço por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.